Bom dia, eu estou aqui fazendo meu devocional e me deparei aqui com um texto de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 18. Depois, quem quiser pode ler lá, né? O texto vai dizer basicamente que os principais dos sacerdotes e os anciãos, eles formaram um conselho para falar para Pedro e João para eles pararem de falar e ensinar no nome de Jesus. Isso porque no dia anterior, Pedro e João, ao entrar no templo, havia um mendigo, um paralítico, na porta do templo, a porta chamada Formosa, e esse mendigo, ele foi pedir uma ajuda para Pedro e João. João olhou para ele e disse: olhe para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então Pedro pega pela mão daquele coxo e levanta ele. E aquele coxo é curado ali naquele momento. E ele, tomado de muita alegria, ele entra no templo junto com Pedro e João, saltando e louvando a Deus de alegria. Esse fato fez com que a atenção do povo se voltasse para Pedro e João ali no templo, que vendo aquele paralítico, aquele coxo, que ficava sempre na porta pedindo, mas agora estava ali andando, saltando e louvando, e tendo em vista que esse coxo se apegou demais a Pedro, vendo que ele estava sendo, de certa forma, idolatrado, ele pede a palavra e fala para todo o povo. E começa a falar de Jesus para o povo, explicando que não é para ficar maravilhado por causa daquela cura, porque não foi Pedro nem João que curou aquele homem, mas sim o nome de Jesus, a quem o próprio povo havia entregado a Pilatos e condenado à morte, levado à morte, determinado que fosse morto, mas que Deus o ressuscitou. E Pedro dizendo: nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou e está no Pai. Então, quem curou esse coxo não foi eu, não foi João, não foi Pedro, foi Jesus. O nome de Jesus foi quem curou esse coxo. Bom, os sacerdotes e os principais dos sacerdotes e os anciãos, vendo que Pedro estava ensinando e tinha muitas pessoas atentas ao que ele está falando, eles ficaram enciumados, ficaram com ciúmes. E aí eles pegaram e colocaram Pedro e João na prisão, porque já diz o texto que já era tarde. Então, para não ter que interrogá-los naquele dia, colocaram eles na prisão. Pedro e João virou a noite na prisão e logo pela manhã o conselho se reuniu para poder dar uma sentença a Pedro e João. E aí chega no texto que nós lemos aqui, quer dizer, eu não cheguei a ler, mas chega no texto que eu estou aqui meditando e tive aí o desejo de abrir essa live, que é Atos capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler aqui. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ora, o mundo vem tentado calar a voz dos servos de Deus
da igreja, porque a igreja sou eu e você. A igreja são pessoas, né? Mas o mundo vem tentando calar a boca da igreja, daqueles que temem ao Senhor, desde essa época. Hoje também não é diferente. Para você falar de Jesus pelas redes sociais, você é hostilizado. Muitas vezes o sinal nem fica, né? Os vídeos são retirados, enfim. Você vai tocar no tema de idolatria, meu Deus, é uma luta, né? Você vê que é uma guerra para que o mundo tentando calar a voz daqueles que servem ao Senhor. Mas eu li esse texto aqui, eu lembrei de um culto ontem nós tivemos um culto, toda quarta-feira está tendo o culto fé, mas nesses dias tem sido pregado um tema, a vida machuca, mas Deus cura. E lembrei de ontem, e no final do culto eu pude ver lá algumas pessoas se rendendo aos pés do Senhor, e pessoas sendo curadas, né? Pessoas sendo libertas, curadas na alma. E aquilo foi muito bonito de ver, foi muito gratificante, né? Foi algo que realmente faz a gente sentir mais vontade de falar do nome de Jesus. E quando eu estava lá naquele culto, eu saí agora fazendo meu devocional, eu lembrando lá do culto, algo me diz assim: tá vendo, Ezequiel? Tá vendo a importância de falar de Jesus para as pessoas? Porque Jesus, ele cura a dor da sua alma, a dor que você está sentindo. Jesus, ele pode curar a sua dor, ele pode curar a sua enfermidade, ele pode resolver os seus problemas, ele pode curar a sua alma. A gente bate aqui na tecla da dor da alma. Provavelmente não há dor maior do que a dor da alma, a dor de uma traição, de uma angústia, de uma rejeição, a dor do abandono, né? A dor a dor da traição. Isso vai lá na alma. E é de fato algo muito difícil. Todo ser humano tem algum trauma, tem alguma dor que o deixa abalado. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que servem ao Deus Altíssimo, e nós cremos em Deus, mas que ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então, nós cremos em Deus, cremos também em Jesus, e aqueles que têm Jesus no seu coração, eles têm cura, eles têm paz. Ontem no culto eu pude ver pessoas sendo curadas, e aquela dor saindo de dentro do seu coração, a cura entrando, e perdão sendo liberado, o mover de Deus agindo na vida das pessoas que foram na frente e se render aos pés do Senhor Jesus. E fazendo o meu devocional aqui, me veio duas situações. Primeiro, você que não conhece Jesus, procure conhecer quem é Jesus. Eu te garanto que você não ficará decepcionado com Jesus. E Ele tem a cura que você precisa. Ele tem a cura para a sua alma, a cura para os seus problemas, a cura para a sua enfermidade, para a sua saúde, a cura da sua enfermidade. E eu tenho agora uma palavra para outro tipo de pessoa. Se você serve ao Senhor, teme ao Senhor, conhece Jesus, não pare de falar deste nome. Muitas pessoas precisam de você para que você fale de Jesus para ela. E
tenha certeza, Deus vai te honrar. Mas na verdade quem será honrado é o nome do Senhor mesmo. Mas não tem nada mais nobre do que você ser canal de bênção na vida de alguém. Então, não pare de falar desse nome. Não pare de falar de Jesus. E é isso. Aquele coxo que Pedro e João curou, ele estava naquela situação há 40 anos. 40 anos. E quando ele foi curado, os sacerdotes e os anciãos ficaram enciumados. Ora, nenhum dos sacerdotes foi capaz de, com toda a sua santidade, orar para aquele coxo e falar com eles e curar ele. Isso por quê? Porque naquela época, os anciãos e os principais sacerdotes eram religiosos. E o religioso não tem parte com Deus, né? Nós temos que ser crentes, não religiosos, né? E Pedro e João, passando por ele, declarou a cura na vida dele, pegou na mão dele, estendeu e ele entrou saltando. Primeira vez Pedro viu ele, pegou, levantou e ele entrou no templo. Ou seja, ninguém fez nada por aquele coxo, só Pedro e João. E ainda assim, eles foram instrumentos de Deus para que aquele coxo tivesse a cura. 40 anos naquela situação. Tudo que aquele coxo precisava é que alguém como eu, como você, Pedro e João, falasse de Jesus para ele e liberasse a cura. E 40 anos aquele coxo estava naquela situação. E em questões de minutos, Deus resolveu aquele problema daquele coxo. E talvez você que me ouve agora também tenha um problema muito grande há muitos anos. Por mais que você pode não acreditar, mas Deus pode resolver em minutos. Eu não vou falar segundos, porque você vai ver o mover de Deus na sua vida, na vida da sua família. Mas Deus pode mudar a sua história em questões de minutos. E problemas que podem ter sido gerados ou que estão aí há 40 anos, eles poderão ser solucionados por Jesus. Jesus, ele tem a solução para o seu problema. Amém? Então, como eu vinha dizendo, para você que temem ao Senhor, conhece o Senhor, não pare de falar deste nome, o nome de Jesus. Existem muitos coxos, muitas pessoas que estão precisando de ouvir você falar de Jesus para elas. Então, é isso. Bom, esse é o meu devocional, né? E fiquem com Deus, tenham um excelente dia. Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, a sua casa. Deus lhe dê saúde, Deus lhe dê paz. Deus abençoe as suas finanças. Deus abençoe o seu entrar e o seu sair. Deus abençoe os seus projetos. E que esse dia seja um dia diferente, um dia extraordinário na sua vida. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima live.